Olá, boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde a todos os que vão entrando. Muito boa tarde. Vamos convidar a Helena a juntar-se a nós para começarmos a conversar aqui um bocadinho da medicina tradicional chinesa. Aguardar só um bocadinho que a Helena consiga entrar no direto. Olá, Helena. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A chuva também? É aqui o Algarve aconteceu chuvoso. Aqui também. Também? Pronto, faz parte. Faz parte. Helena, antes de mais, muito obrigada por a disponibilidade por estar aqui connosco e por partilhar um bocadinho sobre a medicina tradicional chinesa, que é um tema que já vem sendo conhecido, é certo, mas por vezes há dúvidas, por vezes há pessoas que também não conhecem muito bem. Tem tanto para falar, tem tanto para dar a conhecer e que é um tema tão importante em todos os momentos, mas neste também se reveste de uma especial importância. Eu vou pedir apenas para a Helena apresentar um bocadinho, falar um bocadinho sobre quem é e o seu percurso. A Helena, com quem eu tenho o prazer de desenvolver formação já há alguns anos de excelente qualidade e estou muito grata por isso. Mas eu gostava de falar só um bocadinho de si e o que é o seu percurso e como é que preparar a medicina tradicional chinesa e o que é que ela representa ao longo do tempo. Muito bem. Olá a todos. Então, o meu nome é Helena Justo, eu sou licenciada em Medicina Chinesa desde 2005 que trabalho na área, nomeadamente na parte das terapias e na parte da formação. Digamos que as terapias é algo que é feito em gabinete, por mim como técnica de medicina chinesa, em que há uma avaliação caso a caso do paciente e é feito um protocolo específico para aquele paciente. E depois na área da formação, ligada à medicina chinesa, ligada a várias áreas, como a massagem tuinar, a acupuntura ou a fitoterapia, que são tudo disciplinas importantes na área da medicina chinesa e que acabam por se complementar umas às outras, tudo para o bem-estar e o equilíbrio do paciente. Basicamente o meu percurso, eu fiz então a formação em medicina chinesa, entretanto estive na China em estágio, porque acho que quem tira formação em medicina chinesa é fundamental que vá à China, porque é uma realidade completamente diferente, ou seja, a forma como eles abordam o paciente, como eles tratam o paciente é completamente diferente. Isso a nós dá-nos mais estaleca, digamos, para agirmos aqui no Ocidente, sabendo que temos que adaptar muito daquilo que aprendemos na China a Portugal, porque realmente os ocidentais não são os orientais e nós temos que perceber isto. Até mesmo aquilo que comemos, a forma como vivemos, o que bebemos é completamente diferente e muitas vezes é importante perceber que, não sendo orientais, nós também não temos, às vezes, isto já entrando um bocadinho na base da medicina chinesa, o mesmo sistema digestivo, por exemplo, que tem um oriental. E então há alimentos que fazem, como dizia a antiguidade, os alimentos nascem no país onde ele é necessário. O que quer dizer que com esta globalização nós já podemos aceder a todas as comidas, mas realmente nós estamos mais preparados que para ingerir, por exemplo, certo tipo de alimentos ou, por exemplo, temos um sistema energético e defensivo mais preparado para certo tipo de vírus ou não, uma vez que estamos agora também um bocadinho nesta fase a falar de imunidade. Pronto, e a medicina tradicional chinesa, obviamente, tem uma série de pressupostos por trás. A Helena, que trabalha com medicina tradicional chinesa, eu já tive o prazer de ter a Helena a trabalhar ao nível da medicina tradicional chinesa e uma adaptação da medicina tradicional chinesa à estética também, numa visão, um misto entre o Ocidente e o Oriente, sim, que acaba por ser permeável, ela acaba por ser muito polivalente e acaba por conseguir ter aqui várias aplicações, certo? Certo. Basicamente, muita questão estética, se falarmos principalmente na estética corporal. Uma coisa que eu reparei quando estive na China é que eu não vi, na altura em que eu estive na China, que já foi há 10 anos atrás, eu não vi chineses gordos. E principalmente as chinesas não tinham celulite, era uma coisa que nos fazia confusão, como é que as chinesas não tinham celulite. E nós percebemos, lá está, que muito tem a ver com o estilo de vida que têm, com aquilo que comem, muito, com aquilo que bebem e com o estilo de vida. Isto basicamente é algo que eu tento encaixar e dar a entender nas minhas formações e nas nossas formações por exemplo, eu posso resumir que muita da nossa questão estética corporal
pode ter a ver com processos inflamatórios. E então, nós percebendo o que são esses processos inflamatórios e evitando esses processos inflamatórios, por exemplo, o termo celulite, ite é uma inflamação, é sempre um sufixo que nos dá a indicação de uma inflamação. E, por exemplo, o que é que nós podemos comer ou de que forma, que técnicas é que nós podemos usar dentro da massagem, por exemplo, modeladora, com as ventosas, que não servem só para, como o nome indica, modelar a estrutura, mas que ajudam muito a retirar o processo inflamatório. Porque nós dizemos muito que enquanto houver inflamação, ninguém perde peso, não há qualidade nos tecidos, não há oxigenação. Então, tudo isto temos que ter a base inicial. E se não tratarmos a base, os processos inflamatórios acabam por degenerar e por continuar a evoluir, por exemplo. Claro. Ok, a medicina tradicional chinesa foi algo que foi acontecendo ao longo do seu percurso profissional. A Helena não só tem a licenciatura em medicina tradicional chinesa, como entretanto depois também foi fazendo um percurso profissional muito vasto. Além da formação tem o atendimento, portanto a prática é sempre uma constante na sua vida ao nível da medicina tradicional chinesa e das pessoas que atendem. Exato. Aliás, eu acho que como formador eu quero dizer muito isto, que quando nós estamos a dar formação, basicamente nós temos que ter trabalho de terreno. Uma pessoa que seja só teórica, que só dê formação e que acabe por desprezar o trabalho de gabinete nesta área, acaba por se tornar obsoleto, porque o que está nos livros e aquilo que nós aprendemos, que é o que está, por exemplo, escrito há 5.000 anos atrás, o que é uma coisa na teoria e o que é o nosso paciente na prática, muda tudo. Nós temos que adaptar constantemente os nossos tratamentos à pessoa que temos em gabinete. Claro. E todas as técnicas, lá está, a visão holística da medicina chinesa, é perceber exatamente que não existe um protocolo para toda a gente, mas existe o protocolo para aquele paciente e que se calhar tem que ser mudado todas as semanas, todos os dias, e tem que ser adaptado exatamente porque aquele paciente numa semana está mais ansioso, na semana seguinte está mais deprimido, na semana seguinte tem um problema digestivo, então tem que ser adaptado à pessoa. E isto é a parte principal da medicina chinesa, é a parte holística. Certo. E qual é, trabalhando no Ocidente e tendo a visão do Oriente, Helena, qual poderia dizer que será a grande diferença da prática que você considera entre a medicina, digamos, ocidental e aquela que vem do Oriente? A principal diferença que eu vejo, não sendo médica de medicina convencional, mas trabalhando em parceria com muitos terapeutas, fisioterapeutas e terapeutas de outra área, eu acho que a principal diferença é a visão holística do paciente, ou seja, é percebermos que uma doença pode ter uma causa emocional e não podemos nunca dissociar o processo emocional da doença. E, por exemplo, tratar uma dor sem perceber que aquela dor ou aquela tensão muscular pode dever-se a uma ansiedade constante ou uma frustração que não passa. Eu posso estar a fazer as massagens todas, mas se eu não for agir sobre o órgão que está a interferir naquela emoção, ou se eu não for melhorar a alimentação daquele paciente, aquela inflamação vai estar constantemente a acontecer, porque o paciente tem aqueles registros, cada um de nós tem aquele registro emocional que tem que ser trabalhado. E esta é a principal diferença, é vermos o ser humano como um todo, agirmos na parte física sim, tratarmos a dor, a inflamação, o problema articular, mas não desprezarmos nunca quem aquele paciente é e como é que ele reage à própria vida. E isto nós podemos ajudar muito com os conceitos de medicina chinesa. Certo. Vamos tentar aqui fazer um balanço e perceber exatamente na sua prática e naquilo que é a experiência da Helena, o que é que considera e o que é que podia falar em termos gerais que é os benefícios da medicina tradicional chinesa para a pessoa. Já percebemos que tem a ver com uma visão holística da integridade da pessoa, mas em termos de bem-estar e de proporcionar bem-estar, qualidade de vida às pessoas de um modo geral, quais são os benefícios que a medicina tradicional chinesa e que esta prática traz? Os benefícios, para nós dizemos sempre que nós somos agentes para a cura, ou seja, não é propriamente qualquer terapia que cura a pessoa, nós damos as ferramentas para o corpo se curar. Isto é a principal diferença. Por isso é que nós, por exemplo, somos um bocadinho contra os tratamentos diários. Um paciente que faça um tratamento qualquer, seja de estética, seja físico, fazer um tratamento diário. Isto para nós cria uma habituação ao corpo e faz com que o nosso corpo deixe de responder. Então, o que faz a medicina chinesa é, nós dizemos sempre assim, nós avaliamos um paciente e dizemos que aquela doença é causada porque ele tem uma série de cabos que estão desligados. O intuito do terapeuta de medicina chinesa é fazer um bom diagnóstico e perceber exatamente quais são os cabos que estão desligados e basicamente voltar a uni-los. E as agulhas são feitas de material condutor exatamente para voltarem a equilibrar os cabos que para nós estão desligados.
Ora, se eu ligo o cabo corretamente do paciente, eu vou ter uma ação não só naquilo que ele me apresenta agora, como potencio o corpo dele para estar mais preparado para agir no seu dia-a-dia, para ter mais defesas, para ter menos problemas gástricos, para melhorar a condição do sono. Então, tem que ser esta avaliação energética que nós fazemos e sabemos que uma condição não se dissocia da outra. Então, basicamente é isto, é religar os cabos que estão desligados para o próprio corpo encontrar a harmonia que precisa e ter a melhor qualidade de vida. No fundo, o que a Helena está a dizer é, nós estamos sempre a trabalhar de dentro para fora, encontrar qual é a causa que está lá dentro para depois poder fazer sair, certo? Exatamente. Essa é a nossa principal diferença, não vamos evitar que haja um trauma externo, uma pessoa cai e parte um pé, isto é uma questão externa, não é? E isto depois tem que ser visto de outra forma, mas o que a medicina chinesa faz e a principal diferença também, por exemplo, é a prevenção. O chinês não espera estar doente para procurar o tratamento. O chinês procura a acupuntura de uma forma preventiva. Por exemplo, ele sabe que se fizer acupuntura, mesmo estando bem, uma vez de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, está a evitar que os cabos desliguem mais rapidamente, o que faz com que mantenha, por exemplo, um estado de saúde melhor, faz com que não tenha tantas patologias possa passar, por exemplo, um inverno sem se constipar, possa passar a primavera sem ter picos de alergia, porque não é como muito o ocidental tem um bocadinho esta característica. Nós é como está a acontecer hoje, a alergia está a atacar com a mudança do tempo. Por causa da umidade. Faz parte. Por exemplo, a diferença principal é nós, quando chega a esta fase, lembramos, as minhas alergias. Então, se calhar, procuramos tratamento para as alergias. O que faz um chinês eu já sei que vou ter alergia na mudança de estação, eu vou começar a tratar 1 mês ou 2 meses ou 3 meses antes para poder passar essa fase bem. Claro que este pensamento para um ocidental é um bocadinho mais complicado, mas já estamos a mudar mentalidades. As pessoas já percebem... Penso que sim, Helena, já está a ser muito mais bem aceito. Já tenho pacientes eles próprios que sabem que me telefonam 1 mês ou 2 ou 3 meses antes a dizer Helena, preciso começar a pensar nas minhas alergias antes que elas apareçam. Ou seja, eles próprios já têm esta ideia e já têm esta condição, o que é ótimo. Claro. Bom, então, falando em energias, falando em prevenção, nada melhor do que irmos àquilo que é o nosso foco de hoje, que é falarmos um bocadinho sobre a imunidade, o que é isto da imunidade, falámos já em termos latos, mas qual é o auxílio e os benefícios da medicina tradicional chinesa para aumentarmos a nossa imunidade, porque obviamente em todas as situações isto é importante, nesta situação que estamos a viver particularmente é muitíssimo importante. Qual é o contributo que nós podemos ter aqui da medicina tradicional chinesa para aumentar a nossa imunidade, por favor? Então, basicamente, a nossa imunidade para a medicina chinesa tem 3 vertentes. Tem uma vertente respiratória, uma vertente alimentar e uma vertente que é a nossa base energética. Isto resumindo um bocadinho, quer dizer o quê? Que nós temos aquela imunidade que nos foi dada pelos nossos pais, que é aquela de base com que nós nascemos, que infelizmente não podemos manipular, o que temos é o que temos, e que pode estar mais frágil ou menos frágil. Depois temos a respiratória, que tem a ver com a qualidade do ar com que respiramos, e temos a principal, que é aquela que nós podemos manipular, que é a energia nutritiva. Basicamente, é aquela energia que vem dos alimentos. Isto em resumo porquê? Eu costumo resumir desta forma. Se eu não posso controlar a energia que os meus pais me deram, nem a imunidade que os meus pais me deram, se eu tiver um problema respiratório, eu não posso controlar como é que respiro, mas eu posso controlar aquilo que como, e como. E basicamente, essa energia, se for sólida, faz com que as outras energias fiquem de reserva e não sejam gastas. Ou seja, faz com que eu tenha a minha boa energia ancestral, que é a energia dos meus pais, se mantenha, eu tenho uma boa ventilação se eu comer bem. Então, qual é a principal frase ou a principal palavra que eu quero deixar aqui? Evitar os processos inflamatórios. E isto pode acontecer logo pelo aquilo que comemos e muito pelo aquilo que comemos. Então, eu queria dar aqui 1 ou 2 dicas que são importantes, porque isto dá pano para mangas, mas há aqui umas dicas importantíssimas. Claro. E a coisa principal que eu quero dizer é evitar alimentos crus. Ou seja, nesta fase a principal coisa que devemos fazer é evitar alimentos crus. Saladas, porquê? Porque o nosso sistema digestivo, ele retira, basicamente pela medicina chinesa, nós não comemos só para viver, nós comemos e retiramos depois a energia dos alimentos e essa energia é que nos vai dar a força anímica para nós conseguirmos ter as outras 2 de reserva e não irmos então à reserva. Então, basicamente, se eu como alimentos crus e frios,
eu vou fazer com que o meu processo digestivo seja mais lento nesta fase. Eu estou a falar apenas para esta fase, esta em que vivemos agora, em que ainda está frio, mudança de estação. Então, eu vou sobrecarregar muito mais o meu sistema digestivo se eu me alimentar de comidas cruas. Então, eu devo evitar as saladas cruas, até porque nesta fase é um 2 em 1. Porque toda a gente está a passar pelo aquele mix de fui buscar os vegetais, como é que eu lavo os vegetais, será que eu posso comer os vegetais e agora o que é que eu faço aos vegetais? Então a melhor coisa é cozinhar tudo, ok? Então basicamente a ideia é tudo cozinhado, inclusive é a fruta, por exemplo a maçã, as peras, aquilo que pode ser cozinhado, é preferencialmente o ideal que se consuma quente e mesmo que já esteja feito pode-se reaquecer para comer. Depois, outra coisa que se deve evitar nesta fase são os laticínios, o leite e os iogurtes por duas razões. Para já porque podem ser frios, ou seja, saem do frigorífico diretamente para a nossa alimentação e lá está aquele choque energético e por ser frio vai obrigar a ter um desgaste energético. Deve-se evitar. E depois porque os laticínios estão muito associados a processos inflamatórios. Então, neste caso, por exemplo, quem sofre de rinites e sinusites, eu acho que pode fazer essa experiência quem sofre desse mal, que é evitar os laticínios. Se uma pessoa tiver uma crise de rinite ou sinusite e parar imediatamente com os laticínios, vai sentir de certeza a diferença na presença de mucosidades, ou seja, isto traduzido assim, os laticínios produzem muco e esse muco tem tendência a subir e a alojar-se na cavidade respiratória e depois dá-nos muito mais propensão a ter alergias respiratórias, ok? Outra coisa básica, evitar a água fria. E mesmo a água que sai da torneira é fria para nós. Ou seja, nós devemos aquecer a água, devemos ter a tendência de beber água morna. O chinês não bebe água fria nunca, nem no verão. É chá e sempre água morna. E mesmo quando não é chá, é água morna. Eu digo sempre esta máxima que não é por acaso que num deserto onde estão 50 graus eles não bebem água fria, bebem água quente, eles bebem chá de menta. Porque eles sabem que bebendo água quente, a hidratação é muito mais rápida. Ou seja, quando nós bebemos água quente, o processo de hidratação faz de uma forma muito mais rápida. Então, uma das coisas que nós ouvimos falar com este Covid é exatamente, por exemplo, a tosse seca e o calor provocado pela febre. Então, nós devemos evitar a secura, nós temos que nos hidratar. E a forma mais fácil de hidratar, então, é beber água morna. Sim, chás, sim. Por exemplo, um chá de gengibre pode ser uma boa opção. O chá de tomilho é uma boa opção. Chá de menta, ok? A canela, tem que ter alguns cuidados com a canela para quem sofre de tensão arterial elevada. É um estimulante também. É um estimulante também. Mas é ótimo, por exemplo, para nos fazer suar, se nós já tivermos aquela tendência inflamatória, acabamos por suar juntamente com o gengibre e faz com que o processo inflamatório se possa dissipar até pela pele. Claro que isto é um conceito geral, que quem sofre de problemas digestivos também tem que ter cuidado com o gengibre, porque ele tanto é anti-inflamatório, mas para pessoas que tenham refluxo ou azia, pode aumentar um bocadinho esta sensação de queimação do estômago. Mas estas são algumas dicas importantes. Depois, evitar o vinho verde e o vinho branco, exatamente porque são frios e também porque inflamam muito o processo digestivo. Optar sempre, se for o caso, por um copo de vinho tinto moderadamente. Os alimentos fritos é a mesma questão, porque sobrecarregam muito o nosso fígado e acabam por danificar o nosso estômago e provocam um processo inflamatório. Uma coisa que muita gente gosta, sushi. Nesta fase não é de todo o ideal, porque é frio e porque é cru, ok? E eu costumo sempre dizer, não é por acaso que cada vez que comemos sushi, que o sushi vem sempre acompanhado com o gengibre e com o wasabi. Não é só para dar cor, é basicamente porque o gengibre e o wasabi são alimentos, são estruturas quentes que fazem com que, ao comermos o sushi, ao comer o gengibre e o wasabi, é quase como se nós fôssemos, é o fogão do sushi. Nós aumentamos ali o calor do nosso estômago e ajuda a digerir aquela quantidade de sushi. Por exemplo, isto são algumas dicas importantes em termos alimentares para esta fase, pelo menos do que evitar. Ok? Isto é muito importante nesta fase. E optar, mais uma vez, por tudo cozinhado. As sopas são uma ótima opção. E a água morna e os chás nesta fase muito importantes. Por exemplo. Bom, nós estamos a preparar um workshop que vamos fazer, entretanto, com tudo isto muito mais aprofundado. Já percebemos que há uma série de coisas que nós podemos falar em termos de evitar, mas não podemos deixar aqui de referir que há aqui alguns alimentos que sejam fundamentais nesta fase também, correto? Sim. Por exemplo, uma dica que eu dou, esta fase é muito importante, para além de tudo o que eu falei de cozinhar,
optarmos por alimentos amarelos. Isto porquê? Porque nós estamos, o nosso sistema digestivo, ele tem uma cor específica para a medicina chinesa e não é por acaso que isto é assim. Não esqueçamos que a medicina chinesa está baseada numa teoria que tem 5.000 anos, e há 5.000 anos atrás eles só tinham para se basear eram as leis da natureza. E em 5.000 anos perceberam muito bem o que é que funcionava em termos alimentares e o que é que não funcionava, porque na altura os remédios eram os alimentos, não é? Era aquilo que nós comíamos que eram os remédios. Hoje é que a gente se esqueceu um bocadinho disso. Então, uma dica importante é tudo o que seja amarelo e que venha diretamente da terra. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, a abóbora é ótima, é amarela, vem da terra. A batata doce é excelente, ok? Depois temos, as outras batatas também são ótimas. Basicamente tudo o que são estruturas que estão enterradas. A cenoura, se formos a ver também a cor de laranja, ótima. Então, cenoura, batata doce, a abóbora, ok? No caso, a maçã, preferencialmente a amarela ou a vermelha, mas cozida, porque isto, eu digo sempre assim, o cozinhar os alimentos muda as suas propriedades terapêuticas. Não é por acaso que eu digo, uma cenoura crua não sabe a mesma coisa que uma cenoura cozida. E é a mesma coisa, não é? Então, cozinhar os alimentos muda também as propriedades. Peça é o seguinte, por exemplo, as sopas são uma ótima opção. Porquê? Porque na sopa nós cozinhamos o alimento e não deitamos a água fora. Ok? Certo. Até porque esta água, que é onde estão os nutrientes, não se deve perder. Não é por acaso que os chineses comem sopa ao pequeno almoço. Isto é uma dica importantíssima. Sei que é estranho, mas nós também estamos assim um bocado baralhados todos que dia é hoje e que horas são hoje. Então vamos aproveitar estar em casa, se calhar para mudar um bocadinho os hábitos e, por exemplo, por que não comer sopa ao pequeno almoço? Por que não comer sopa ao pequeno almoço? E eles é o que fazem, os chineses comem sopa ao pequeno almoço. Então, outra dica importante, arroz, que também vem da terra, preferencialmente ir intercalando o arroz branco com o arroz mais integral. O integral, mas não comer arroz todos os dias, porque ele aumenta um bocadinho os índices glicémicos, mas basicamente o arroz também é uma boa opção. Não é por acaso que quando nós estamos doentes, o que nos apetece é sopa, não é? O que nós comemos habitualmente é sopa ou arroz cozido. Então, tudo isto são alimentos, por exemplo, que ajudam a nutrir o nosso sistema digestivo e que podem prevenir alguns processos inflamatórios, ok? De fruta, a banana também, tudo o que seja, pensem muito no que é amarelo. No que for amarelo e laranja, são tudo indicações que eu agora dou muito nesta fase e tudo muito cozinhado. Preferencialmente, a carne que se deve usar nesta fase é o frango, ok? E as aves. Porque para nós tem um sabor, tipicamente, o que nós chamamos um sabor adocicado. Porque esta fase age muito pelo doce. O doce é um tónico. Mas não é o doce dos açúcares refinados, está bem? Esses devemos evitar. Até porque se pensarmos tudo o que eu disse, a batata doce é doce, a cenoura é doce, a abóbora é doce. A abóbora, tudo. É tudo doce, ou seja, este doce, esta energia deste sabor doce vai nos ajudar a tonificar o nosso sistema digestivo. É uma boa opção nesta fase. Pronto, temos aquilo que podemos evitar, temos aquilo que é mais aconselhável aqui com algumas dicas, fazendo um ponto da situação, acima de tudo cozinhado, evitar os crus, evitar tudo quando seja frio, ao nível das bebidas, ao nível das comidas, etc. Cozinhar todos os alimentos mais amarelos e alaranjados, basicamente em best-of, é mais ou menos isto. É mais ou menos isto. Em termos de dicas que nos queira deixar a nível de bem-estar, o que é que a medicina tradicional chinesa preconiza-nos mais? Algum exercício, certamente. O que é que nós podemos também complementar, além da alimentação propriamente dita, para aumentar o bem-estar e, como tal, a imunidade também? Então, assim, é muito interessante fazer-me essa pergunta porque a medicina chinesa é muito contra aqueles exercícios de alta intensidade. Ou seja, nesta fase em que estamos resguardados, nós temos que manter a nossa energia e não gastá-la. E o manter a energia é fazer exercícios sim, mas não fazer exercícios de altas intensidades muitas vezes durante o dia, muitos dias, porque este exercício de alta intensidade tira-nos energia. Então, isto é um conceito de medicina chinesa, não estando a dizer o que é certo ou errado, é o nosso pensamento. Então, para nós, a melhor coisa a fazer nesta fase é Qigong, Yoga ou Pilates. Ou seja, são tudo, é movimentação, mas de uma movimentação que acaba por manter o nosso foco energético e não dissipar a nossa energia essencial. Porque tudo o que seja muito cansativo acaba por ir à nossa reserva energética, ok? Então, para nós, e não quer dizer que não seja ótimo fazer isto no verão, não é por acaso que os ursos que são grandes hibernam, não é? Nesta fase,
os ursos estão a hibernar, os animais... Nós também fomos obrigados a hibernar. Era isso que eu ia dizer, Helena. Eu ia dizer que nós também estamos a hibernar um bocadinho, mas pronto. Vamos aproveitar, ou seja, fazer exercício sim, mas não vamos perder a nossa energia base. Então, Qigong, há muitos vídeos, por exemplo, há vídeos que depois eu também posso partilhar com a Ana e a Ana depois faça chegar a quem pedir. Até vamos falar deles no dia 1 de maio, que eu vou dar uns links para uns... Porque também, como em tudo, há uns bons e uns menos bons, não é? Então, eu vou dar dicas de exercícios de Qigong que são os mais indicados nesta fase, ok? Existem mesmo exercícios de Qigong próprios para o pulmão, exercícios de Qigong próprios para os órgãos do sistema digestivo, para o cérebro, ou seja, cada exercício tem um foco específico, não é só fazer uns movimentos como se vê os velhotes fazer na China, no jardim. Então, em resumo, e uma coisa básica, espreguiçarem-se quando acordam. Eu sei que parece assim uma coisa estranha, mas não é por acaso que os gatos e que os cães se espreguiçam o tempo todo. Então é simples. O nosso sistema está com o frio e com o stress, nós temos tendência todos para contrair. Pelo sistema nervoso, pela ansiedade. Nós temos tendência para contrair. Uma coisa muito simples, para além de tudo isto, é espreguiçarmos assim que acordamos e podemos fazê-lo mais do que uma vez por dia. Porque o espreguiçar também estimula as nossas fibras de colagênio e elastina e faz com que o nosso tecido descole. E isto evita um bocadinho os processos inflamatórios. Uma coisa simples que podemos fazer ao longo do dia, mais do que uma vez, por exemplo. Que bom. Então, basicamente, isto é tudo aquilo que a gente vai falar no workshop que preparámos, entretanto, para o dia 1 de maio. Eu sei que parece uma data estranha, é o dia do trabalhador, mas o trabalhador este ano está numa situação diferente, portanto, nós optámos por fazer algo diferente também nesse dia. Helena, fala-nos um bocadinho daquilo que vai ser este workshop de 3 horas, 2 horas? 2 horas e depois de um tempinho para dúvidas, questões e dicas e alguns exercícios de Qigong e alongamentos, que é importante. Então, isto foi uma abordagem que nós hoje fizemos de um webinar que está preparado já sobre imunidade, que tem muito mais dicas, e antes das dicas tem a explicação um bocadinho mais pormenorizada do que é esta questão das energias, porque é que este vírus nos está a atacar desta forma. Também há uma explicação em termos de medicina chinesa, até porque a medicina chinesa, infelizmente essa informação não chega cá, mas cerca de 80 a 90% dos doentes na China foram tratados com medicina chinesa. Não quer dizer que todos tenham sido curados com medicina chinesa, mas havia esta complementaridade mesmo dentro dos hospitais. Os pacientes estavam deitados num contexto hospitalar e a receber tratamentos de acupuntura. Ou seja, vamos falar porque é que este vírus ataca desta forma, qual é a nossa explicação. Vamos falar de mais dicas alimentares, vamos falar de dicas em termos de suplementação, embora seja uma coisa que não é transversal a toda a gente, mas algumas dicas importantes. Vamos falar de alongamentos específicos e para nós não é propriamente o alongamento do músculo, é o alongamento do meridiano, explicar o que são os meridianos, onde é que a energia está bloqueada e fazer alguns exercícios, principalmente para desbloquear, e depois vamos ter mesmo uma sequência de automassagem com pontos importantes para nós fazermos todos os dias, é uma coisa muito simples, mas com pontos importantes para desbloquear estes tais processos inflamatórios que nós temos e ajudar-nos aqui a evitar estagnações. E disto tudo iremos falar então no dia 1 de maio às 11. Ótimo, fica o convite. Todos os que se queiram juntar a nós, por favor, basta que nos contactem por mail, a mim ou à Helena diretamente, é indiferente, para saber exatamente como é que se podem juntar a nós. Eu não quero perder a oportunidade de pedir à Helena apenas para nos deixar algumas dicas suas daquilo que possa ser este momento para quem nos está a ouvir. E a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, não são todas, mas a grande maior parte, são esteticistas e terapeutas. Helena, por favor, na sua ótica, o que é que as esteticistas e as terapeutas têm pela frente e como é que elas podem se adaptar e que conselhos é que pode deixar para quem está do outro lado a ouvir-nos? Isto é um conselho muito pessoal, até porque lá está, nós estamos todos no mesmo barco, não é? Em direções um bocadinho, mas os barcos são um bocadinho diferentes, mas estamos todos no mesmo sítio. É uma incerteza que nós temos e não vamos saber. Eu acho que temos que ter a coragem para perceber que não vai haver um dia. Ou seja, o que é que isto quer dizer, na minha opinião? Não vamos esperar que no dia 1 de junho toda a gente possa estar a viver a vida que vivia antes. Temos que fazer paz com esta situação, que é perceber que algumas mudanças vão acontecer. O que eu acho que todos nós vamos perceber é, vai haver forma sim de trabalhar, mas isto é a minha singela opinião, num contexto muito mais isolado,
com muito mais espaço entre pessoas, com problemas, com situações de higienização muito mais cuidadosa e com situações de proteção individual e de proteção dos pacientes ou das pessoas que nos escolhem, no caso das esteticistas. Vai ter que haver aqui sinergias, ou seja, estamos todos ainda a aprender um bocadinho como é que vamos trabalhar. O que eu peço é, usem este tempo e não desesperem. Tentem usar este tempo para aprofundar, para estudar, para reler os apontamentos e relembrar dicas e relembrar tratamentos que já não fazem ou cremes que já não usam, ou vou fazer esta experiência no meu marido ou na minha irmã ou numa pessoa que esteja próxima, e estejam sempre atentas a isto. Nós vamos voltar a trabalhar, vamos é ter se calhar uma forma de trabalhar um bocadinho diferente, mas pensem nisto, não tenham receio, porque os nossos pacientes e as pessoas que nos procuram sabem disto, eles também têm os seus receios. E também vão estar perfeitamente disponíveis para perceber que quando voltarmos vão ter mais cuidado da forma como se apresentam, com as máscaras, com a higienização, etc. Por isso, vamos aproveitar este tempo que nos foi dado para já cuidar de nós, termos a energia necessária para depois, quando começarmos a trabalhar, termos essa energia também para dar aos outros. Isto é a minha visão das coisas neste momento. Absolutamente. É impossível voltarmos em pleno sem, entretanto, termos reposto as nossas energias e o nosso bem-estar, não é? Porque é impossível transmitirmos ao outro aquilo que não temos, como é lógico. Exatamente. É isso. Já que isto está a ser quase imposto, vamos aproveitar para tratar de nós. A pessoa principal neste momento somos nós. E depois para ajudar os outros. Bom, nós vamos desde já marcar encontro com toda a gente para o dia 1 de maio. Vamos, entretanto, começar alguma divulgação sobre o tema. Vamos reforçar aqui as dicas em jeito de resumo, que entraram algumas coisas no final, em jeito de resumo final, dicas de alimentação e bebidas, best-of do sim e best-of do não, para depois encerrarmos e terminarmos, combinado? Ok, então quem chegou um bocadinho mais tarde não ouviu, best-of alimentar para já, tudo cozinhado, ok? Evitar as saladas cruas, evitar o sushi, evitar a água fria, evitar os laticínios nesta fase. Coisas a fazer, tudo cozinhado só nos ajuda, até porque temos de desinfetar menos, e preferencialmente os alimentos que vêm da terra, tudo o que são alimentos enterrados, batata doce, abóbora, cenoura, tudo o que é cor de laranja, amarelo, e principalmente tudo muito cozinhado. Água fria nunca, sempre água morna ou chá. Melhor opção desde já. E sempre, já agora, espreguicem-se muito durante o dia. E outras dicas daremos no dia 1. Certo, é isso mesmo. Helena, eu quero agradecer muito. Foi um prazer enorme e é um privilégio muito grande poder trabalhar com a Helena e poder recebê-la aqui. Igualmente. Podermos partilhar um bocadinho do que é o conhecimento imenso que a medicina tradicional chinesa que a Helena tem. Agradecer a todos quantos estiveram a tirar um bocadinho da sua tarde para nos ouvir também e marcar encontro para dia 1. Agradeço muito, Helena. Obrigada. Até lá, então. Tudo bom? Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa tarde e até dia 1. Encontramos novamente. Boa tarde, obrigada.